Boa noite. Bem-vindos à nossa primeira aula da Semana da Ludicidade. Meu nome é Luciana Carvalho, do IG, professora underline Luciana Carvalho. Sou de Cataguases, Minas Gerais, e professora da rede pública há 27 anos. Desde que eu criei o meu Instagram, que eu fiquei muito conhecida e fui adquirindo muitos seguidores por causa das sequências didáticas que eu desenvolvo. E muitas pessoas, muitas professoras pediram uma mentoria, uma aula sobre essas sequências didáticas. Então, depois que eu conheci a Carla, né, que é assim, uma fera na tecnologia, e conversei com ela, ela topou, nós bolamos aqui a Semana da Ludicidade, onde a gente vai dar para vocês aí um norte aí para vocês desenvolver as sequências didáticas, inclusive usando os novos recursos tecnológicos, né? Então, hoje, para começar, na nossa aula 1, a gente vai falar de BNCC. Por que falar de BNCC? Porque quando você for montar essa sequência didática, é muito necessário que ela esteja alinhada à BNCC. Então, nós vamos ver algumas coisas principais da BNCC e por que você precisa saber para aplicar sua sequência didática. Vamos lá. O que é a BNCC? É um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, públicas e particulares, de educação infantil, fundamental e médio. Então, quer dizer que em qualquer escola brasileira, ela vai estar regulamentada através as aprendizagens vão ter que estar de acordo com a BNCC. A função principal é nortear as aprendizagens que os alunos devem desenvolver nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, ela vai ter ali toda uma sequência, vai passar toda uma sequência do que precisa ser trabalhado, desde a educação infantil até o ensino médio. É essencial para reduzir as desigualdades educacionais de um país, definir o que ensinar em cada etapa da trajetória escolar. Permite estabelecer expectativas de aprendizagem e critérios de qualidade que poderão ser cobrados com mais eficiência e transparência. Então, o principal, né, ela é essencial para reduzir essas desigualdades. Em qualquer estado e região brasileira, a educação, a aprendizagem, o ensino vai estar regulamentado pela BNCC e deve seguir todos aqueles passos que lá estão regulamentados. A necessidade dos professores conhecerem a BNCC se dá pela necessidade de garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Logo, por meio dessa ação, pode-se garantir um ambiente educacional melhor e justo para todos. É muito importante que a gente possa usar de forma inteligente a BNCC, estudar e observar cada item, cada campo de experiência, para a gente estar usando todo aquele conhecimento que está sendo passado ali da melhor forma no nosso trabalho. Estabelece um conteúdo similar nas instituições de ensino em todo o país, de modo que alunos das mesmas séries possuam o mesmo conhecimento, independente da região que façam parte ou da instituição de ensino que estudem. É aquilo que eu falei, né? Em qualquer lugar, se o seu filho mudar hoje da região sul para a região norte, ele vai chegar lá e vai ter um conteúdo similar, porque está regido pela BNCC. Através da BNCC, com base nas aprendizagens essenciais para garantir uma formação integral, foram estabelecidas 10 competências gerais que nortearão o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos e componentes curriculares. Na educação infantil, diz que a criança tem o direito de expressar,
como um sujeito criativo, dialógico e sensível, suas emoções, necessidades, dúvidas, sentimentos, descobertas, hipóteses, questionamentos e opiniões, novamente por meio de diferentes linguagens. Falando-se em educação infantil, que será o nosso foco, né, durante a Semana da Ludicidade, olha só, tem o direito de expressar como sujeito criativo, dialógico e sensível suas emoções, necessidades, dúvidas, sentimentos, descobertas, hipóteses, questionamentos e opiniões. Então, ao montar as sequências didáticas, nós devemos sempre propiciar situações em que ela possa desenvolver todos esses itens. Trabalhar o lado criativo dela, a autonomia, as emoções, os sentimentos, fazer sempre questionamentos, ouvir os questionamentos, fazer com que a criança questione bastante todo o assunto que você está trabalhando, para você poder atender todas as crianças, garantir a todas elas uma aprendizagem de qualidade. Seu objetivo é fixar as aprendizagens consideradas essenciais para a formação dos alunos da educação básica brasileira. A homologação das etapas de educação infantil e ensino fundamental ocorreu em 2017 e já em 2018 a BNCC do ensino médio foi homologada pelo então ministro da Educação, Rocieli Soares. É importante lembrar que a base e o currículo não são a mesma coisa. A base é o que vai dar o direcionamento para o desenvolvimento do currículo, que, por sua vez, é discutido pelas redes municipais, estaduais e particulares de ensino, bem como pelos docentes e gestores da escola. Os currículos são os caminhos. A base não é um currículo, ela é um rumo, é onde queremos chegar. Esses direitos de aprendizagem, eles foram retirados do currículo básico da educação infantil do meu município, né? Aqui, tendo base a BNCC, o município, através da equipe de supervisão, desenvolveu o currículo básico. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os direitos de aprendizagem, e um dos arquivos que vocês vão receber depois no grupo é um planejamento de um campo de experiência, né, que eu desenvolvi. Aí, por ali, a gente vai trabalhar depois a parte da sequência didática. Então, vocês vão ter esse documento para vocês verem as atividades que precisam ser trabalhadas, os seus objetivos, em que campo de experiência que ela está, os códigos, né, de um desses campos de experiência. Então, dos direitos, conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e pertencimento étnico, racial, de gênero e de religião. Quando vamos elaborar sequências didáticas, temos que pensar muito nisso, na representatividade, na identidade, né? Procurar histórias, músicas e leituras em que todas as crianças se sintam ali representadas, porque o principal na hora da gente pensar em aprendizagem e educação infantil e desenvolver a sequência didática é tornar aquelas experiências significativas, né? Então, a criança se reconhecer ali, né, ela se sentir representada é de extrema importância. Brincar com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, construindo as culturas infantis. Muito importante a gente ter em mente que o principal na educação infantil é o desenvolvimento da autonomia, da independência da criança, da socialização dela, e através dos jogos, através das brincadeiras, através dos circuitos motores, passando regrinhas, ela vai ter brincando
condições de assimilar tudo isso, desde muito pequeno. Participar das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como as relativas às atividades propostas pelo professor e decisões relativas à escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos de outras pessoas. Muito importante, quando montar a sequência didática, envolver situações que explorem alguns locais da escola, a horta, o jardim, a biblioteca, o refeitório, sempre passar regrinhas, né, de como nós vamos, o que nós vamos fazer lá, o que nós vamos observar, como você vai ter que se comportar, né, as festinhas de escola, né, que a escola organizar, sempre procurar incentivar a participação de todos, né, tudo que for relativo à escola, de eventos da escola. Explorar ambientes e situações de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de mundo e a sua sensibilidade em relação aos outros. Muito interessante quando você montar uma sequência didática, você pegar o assunto que está norteando a sua sequência didática e programar uma visita de um profissional na sua sala, uma visita de um grupinho de estudantes de outra salinha ou até de outra escola na sua sala, para explorar esse lado. Expressar às outras crianças e adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens de modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os outros expressam. A rodinha de conversa é extremamente essencial para isso. A gente, principalmente a gente que trabalha com as crianças de 2 e 3 anos, a gente vê como a linguagem oral deles se desenvolve durante o ano. Crianças que começam o ano falando pouco ou quase nada, são incentivadas, são influenciadas pelo coleguinha que já fala muito bem, que já responde muito bem, e eles chegam ao final do ano totalmente mudados, né? É uma coisa assim nítida. A criança que tem aquela dificuldade, que se faz entender através de gestos, se ela chega na escola, ela começa a conviver com todo mundo falando, ela começa a querer também contar, expor os fatos dela, então isso é super importante, as atividades de roda de conversa. E agora, nesse tempo que a gente está em aulas remotas, através desses videozinhos que os pais estão mandando para a gente, igual vocês veem no meu Instagram, a mãe fica perguntando assim, e aí, o que você viu? É a mesma coisa que a gente faz na sala, né? Procurar sempre fazer com que a criança expresse o que você viu, o que você achou, o que você entendeu, você achou legal, o que você gostou mais? Conhecer-se nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros. Então, é muito importante o trabalho com a identidade, com o corpo, as partes do corpo, né? Como que é. Uns têm cabelo loiro, outros têm cabelo preto, outros têm o cabelinho cacheado, outros têm o cabelo liso, uns cortam o cabelo curto, outros usam cabelo comprido. A parte cultural, né? Procurar trabalhar com festividades que tenham a ver com a cultura da cidade, com a cultura de determinadas partes da cidade. Às vezes você vai ter alunos de zona rural, né? Então, é muito importante nessas interações que a criança vá encontrando esses itens para construir a sua identidade pessoal e cultural. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa primeira aula, né? Ela foi aí um norteador, a gente rever a BNCC, para a gente começar a pensar em como alinhar a sequência didática à BNCC. É muito importante que ela esteja alinhada. E, afinal de contas, também hoje nós somos cobradas, né, de que o nosso planejamento esteja alinhado à BNCC.
Então, é muito importante que a gente esteja sempre revendo os direitos de aprendizagem, os campos de experiências, os objetivos, os códigos, para a gente estar realizando um trabalho de excelência. A nossa primeira aula vai se encerrar por aqui. Eu aguardo vocês na aula de amanhã, onde o assunto será sequência didática. Nós vamos falar um pouco de sequência didática. Eu vou mostrar para vocês, vou deixar anexado para vocês uma live que foi feita comigo sobre sequências didáticas, e nós vamos também passar ideias, sugestões e dar um norte para você começar a montar as suas sequências didáticas. Um grande beijo e até amanhã.